Registro Civil das Pessoas Naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informação de Registro Civil de Pessoas Naturais, enviarão aos Institutos de Identificação dos Estados do DF, gratuitamente, dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade. O cartório de registro civil ou a central de informação de registro civil de pessoas naturais deverão enviar eletronicamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica em até 48 horas, a contar do recebimento da solicitação institutos de identificação dos estados do DF. Artigo 183. Considera-se estado de vulnerabilidade socioeconômica população em situação de rua, povos e comunidades tradicionais e hipossuficientes definidos no Decreto 6.040, pessoa beneficiada por programa social, pessoa com deficiência ou idosa incapaz de prover sua manutenção, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, e migrante, imigrante e refugiado sem qualquer identidade civil nacional. A comprovação de qualquer das hipóteses previstas neste artigo será efetuada pelos órgãos públicos, inclusive de assistência social, do Estado e município, no momento em que formular a solicitação ao Instituto de Identificação. Parágrafo 2º. Incorrerá em crime o agente público que falsamente atestar a existência de estado de vulnerabilidade socioeconômica inexistente. Artigo 184. O cartório de registro civil das pessoas naturais, ao realizar a comunicação a que se refere o artigo 56, parágrafo 3º da 6.015, com redação dada pela 14.382, ao TSE, deverá prestar as informações suficientes para individualizar a pessoa requerente, nome anterior, nome atualizado, nome dos pais, data de nascimento, documento de identidade CPF, em documento cuja autenticidade possa ser verificada. Inciso 2. Informar a pessoa interessada que a retificação do seu prenome no cadastro eleitoral deverá ser por ela requerida à Justiça Eleitoral mediante operação de revisão, o que é indispensável para possibilitar que as certidões eleitorais e o caderno de votação contemplem o nome atual. Parágrafo único. A comunicação a que se refere o inciso 1 deve ser encaminhada ao Tribunal de Justiça Eleitoral, preferencialmente por malote digital, nos termos deste Código de Normas. Artigo 184-A. Os cartórios de notas e de registro de imóveis informarão às prefeituras, até o último dia útil do mês subsequente à prática dos atos, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizados no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais. Parágrafo 1º. As hipóteses de comunicação serão as mesmas objeto das declarações de operações imobiliárias encaminhadas para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, a informação deverá ser remetida por meio eletrônico e mediante recibo de entrega. Inciso 1. Pelo cartório de notas, a plataforma mantida pelo Colégio Notarial do Brasil. Pelo cartório de registro de imóveis, a plataforma mantida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Parágrafo 3º.
É obrigatória a indicação do fato ou ato jurídico que ensejou a aquisição ou a transmissão do direito real de propriedade, compra e venda, doação, usucapião, etc. Parágrafo 4º. O Colégio Notarial do Brasil e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis disponibilizarão acesso aos municípios para obtenção das informações mediante convênio padronizado para fins de os destinatários das informações atenderem ao disposto nas regras de proteção de dados e sigilo fiscal. Parágrafo 5º. O acesso pode ocorrer mediante plataforma que permita ao município obter em um mesmo ambiente eletrônico a informação. Parágrafo 6º. Caberão ao CNB e ao ONR elaboração de manual técnico em que será estabelecido o formato do dado e o padrão do programa de interface eletrônica a ser utilizado no intercâmbio de dados estruturados entre as serventias extrajudiciais e as municipalidades, preservada sua integralidade. Para as demais finalidades regulamentares, os dados serão anonimizados pelo CNB e pelo ONR quando de seu recebimento, antes de qualquer tratamento estatístico. Parágrafo 8º. O convênio com o município para acesso das informações poderá dispor sobre a possibilidade de emissão de guia de imposto de transmissão de bens imóveis intervivos pelos oficiais. O convênio com o município para acesso das informações poderá dispor da possibilidade de emissão de guia de ITBI pelo oficial. Parágrafo 9º. O emolumento devido pelo fornecimento de informação será tratado de acordo com o disposto na legislação de cada um dos estados e do DF. Livro 3 do Acervo das Serventias, título 1 dos livros, capítulo 1 da Escrituração Contábil e Correcional, seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 185. O serviço notarial e de registro público prestado mediante delegação do poder público possuirá os seguintes livros administrativos, salvo aqueles previstos em lei especial. Livro, inciso 1, visitas e correições. Inciso 2, diário auxiliar da receita e da despesa. Inciso 3, controle de depósito prévio nos termos do que este Código de Normas dispõe sobre o depósito prévio de emolumentos. Artigo 186. Os livros previstos neste capítulo serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial delegatário, podendo utilizar-se para esse fim de processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente na esfera estadual ou distrital. O termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, a declaração de que todas as suas folhas estão rubricadas e o fecho, com data e nome do delegatário e assinatura. Artigo 187. Com exceção do livro de visitas e correições, a responsabilidade pela escrituração dos livros neste Código é do delegatário, ainda quando escriturado pelo seu preposto. Parágrafo único. O livro de visitas e correções será escriturado pela competente autoridade judiciária fiscalizadora e conterá 100 páginas, respondendo o delegatário pela guarda e integridade do conjunto de atos nele praticados. Artigo 188. O delegatário de unidade cujo serviço admita o depósito prévio de emolumento manterão livro próprio,
especialmente aberto para o controle das importâncias recebidas a esse título. Livro em que deverão indicar-se o número do protocolo, data do depósito, valor depositado, além da data de sua conversão em emolumentos resultante da prática do ato solicitado, ou, conforme o caso, da data da devolução do valor depositado, quando o ato não for praticado. Parágrafo único. Considerando a natureza dinâmica do livro de controle de depósito prévio, poderá este ser escriturado apenas eletronicamente, a critério do delegatário. Livro esse que será impresso sempre que a autoridade judiciária competente assim o determinar, sem prejuízo da manutenção de cópia atualizada em sistemas de backup ou outro método hábil para sua preservação. Artigo 189. O livro Diário Auxiliar observará o modelo usual para a forma contábil e terá suas folhas divididas em colunas para anotações da data, da discriminação da receita e da despesa, além do valor respectivo, devendo, quando impresso em folha solta, encadernar-se tão logo encerrado. Artigo 190. A receita será lançada no livro Diário Auxiliar separadamente, por especialidade, de forma individualizada, no dia da prática do ato, ainda que o delegatário não tenha recebido o emolumento, devendo discriminar-se sucintamente, de modo a possibilitar-lhe a identificação com a indicação, quando existente, do número do ato ou do livro e da folha em que é praticado, ou ainda o do protocolo. Parágrafo 1º. Para a finalidade prevista no caput desse artigo, considera-se como dia da prática do ato o da lavratura e o do encerramento do ato notarial, para o serviço de notas. O do registro, para o serviço de registro de imóveis, títulos e documentos e civil de pessoa jurídica. O do registro, para os atos não compensáveis do RCPN. E para os seus atos gratuitos, o do momento do recebimento do pagamento efetuado por fundo de reembolso de atos gratuitos e fundo de renda mínima. Parágrafo 2º. Nos estados em que o pagamento dos emolumentos para o serviço de protesto de título for diferido em virtude de previsão legal, será considerado como dia da prática do ato o da lavratura do termo de cancelamento, do acatamento do pedido de desistência e do pagamento do título, se outra data não decorrer de norma estadual específica. Parágrafo 3º. Os lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos previstos no regimento de custas estadual ou distrital exclusivamente na parte percebida como receita do próprio delegatário, em razão dos atos efetivamente praticados, excluídas as quantias recebidas em depósitos para a prática futura de atos, os tributos recebidos a título de substituição tributária ou outro valor que constitua a receita devida diretamente do Estado, ao DF, ao Tribunal de Justiça, a outras entidades de direito e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal específica. Artigo 191. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses de isenção, não incidência ou diferimento prevista na legislação específica. Porque, emolumento é um tributo, então tudo precisa de lei. Artigo 192. Ao final de cada mês serão somadas em separado a receita e a despesa da unidade de serviço extrajudicial, com a apuração do saldo líquido positivo ou negativo do período. Artigo 193. Ao final de cada
exercício será feito o balanço anual da unidade de serviço extrajudicial com indicação da receita, despesa e do líquido mês a mês, se entender conveniente. Parágrafo único. O requerimento de reexame da decisão que determina a exclusão de lançamento de despesa deverá ser formulado no prazo de recurso administrativo previsto na Lei de Organização Judiciária Local, ou caso inexista, no prazo de 15 dias contados de sua ciência pelo delegatário. Artigo 194. As normas impostas por este capítulo ao delegatário de serviço notarial e registral aplicam-se aos designados para responder interinamente por serventias vagas, observadas as seguintes peculiaridades. Inciso 1. Os responsáveis interinamente por delegação vaga de notas e de registro lançarão no livro diário auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% do subsídio de ministro do STF, que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que foi realizado, observadas as normas editadas para esse depósito pelo respectivo tribunal. Inciso 2. Ao responsável interinamente por delegação vaga, é defeso contratar novo preposto, aumentar salário do preposto já existente ou contratar nova alocação de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem prévia autorização do tribunal a que estiver afetada a unidade do serviço. Inciso 3. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para aprovação do Tribunal de Justiça competente. Inciso 4. Respeitado o disposto no inciso anterior, para apuração do valor excedente a 90,25% do subsídio de ministro do STF, deve abater-se como despesa do responsável interinamente pela unidade vaga as previstas em disposição legal ou infralegal. Inciso 5. No prazo previsto no artigo 2º do provimento 24 de 2012 desta Corregedoria Nacional de Justiça, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas lançarão no Sistema de Justiça Aberta, em campos específicos criados para essa finalidade, os valores que, nos termos do inciso anterior, depositarem na conta indicada pelo respectivo Tribunal de Justiça. E, inciso 6, a periodicidade de recolhimento do valor da renda líquida excedente a 90,25% do subsídio de ministro do STF é trimestral, considerando-se as receitas e as despesas do trimestre, não havendo lei estadual que estabeleça periodicidade diversa.